morto, aí sim ele achou necessário ouvir os conselhos de Samuel. E eu tenho algumas perguntinhas, eu gostaria agora da participação de vocês. Quem apareceu naquela noite a Saul? Vamos lá. Diga, irmão Contreira. Não foi mesmo o profeta Samuel? Não foi o profeta Samuel? É. Os mortos podem voltar e se comunicar com os vivos? Não? Vamos lá, mais umas perguntinhas aí para se quebra a cabeça. Como você explica esse fato se o próprio Deus havia dado claras instruções proibindo essa prática e instruindo o seu povo a combater a necromancia ferozmente? Por que permitiu que tudo isso acontecesse? Vamos para a Bíblia? Eu só quero dizer algo a vocês. Essa prática é uma prática, tá? Abra lá, deixa a Bíblia responder. Deuteronômio 18. Faz o seguinte, coloque um marca-página aqui que nós vamos voltar, tá? Vamos voltar aqui para 1 Samuel, para ficar fácil aí a busca. Mas abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem o quê? Feiticeiro. Verso 11. Nem encantador, nem quem consulte o espírito o quê? Adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação a quem? Mágicos, encantadores, quem consulta mortos, quem mexe com essas coisas, necromancia, tudo isso se torna abominável a quem? Ao Senhor. E é interessante que Saul compreendia isso daí, porque no diálogo com a mulher, ela disse o seguinte: olha, eu tenho medo de fazer isso para você, porque o próprio rei de Israel mandou matar quem? Toda essa classe de pessoas. E agora Saul estava consultando uma mulher que ele mesmo havia decretado a morte para ela. Agora nós vamos voltar às perguntas aqui, vamos responder, tá, alguns questionamentos. Quem apareceu naquela noite a Saul? Abra a tua Bíblia em Levítico 20, 27. Levítico 20, 27. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 20, verso 27. E quem encontrou pode me ajudar na leitura, por favor. O homem ou a mulher O homem e a mulher que sejam o quê? Feiticeiro, ou seja, quem pratica feitiçaria deve ser o quê? Morto pelo Senhor. Olha o verso 6 agora, leia o verso 6, Beth. No mesmo capítulo 20. Quando alguém se virar para o necromante, feiticeiro, para se prostituir ele, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meu valor. Então Deus condena duas coisas: aqueles que praticam a necromancia e aqueles que consultam os necromantes. Todos esses deveriam ser o quê? Mortos diante de Deus. Então uma coisa, primeira coisa aqui, tá? Da pergunta que eu fiz a vocês: quem apareceu naquela noite a Saul? Bom, não foi Samuel. Por que não foi Samuel? Porque essa é uma prática condenada por quem? Por Deus. Tanto aquele que praticava, quanto aquele também que consultava. Primeira lição. Segunda lição: não podia ser o espírito de Samuel pelos seguintes motivos. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes 9, verso 5. Vamos fazer o seguinte: alguém desse lado aqui, abre em Eclesiastes 9, 5 para me ajudar na leitura. E alguém desse lado aqui, abra em Salmo 146, 4. Salmo 146, 4.
Alguém desse lado meu esquerdo, pode ler, Simei. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já morreram, e não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. De acordo com este verso que o Simei leu, os vivos têm uma única certeza nessa vida. Qual é a nossa certeza? De que iremos morrer. E qual é a certeza dos mortos? Nenhuma. Porque os mortos não sabem de coisa alguma. Os mortos não pensam, os mortos não têm sentimento, os mortos não sabem o que está acontecendo, o que está sobre a terra. Agora olha só, Salmos 146. Eliezer. Sai hoje, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia terrestre. Então, quando sai o espírito da pessoa, o que acontece com o ser humano? Perece. Morre, já era, acabou. Então, primeira lição. O que Deus condenava? Aqueles que praticavam a necromancia e aqueles que consultavam. Por que não poderia ser o espírito de Samuel? Porque os mortos não sabem de nada. O espírito saiu. Só que eu tenho uma terceira justificativa aqui para provar que não era Samuel. Abra lá em 1 Samuel 28 e alguém leia para mim o verso 11. Olha que interessante. Só com este verso já dá para provar e destruir toda essa teoria espírita e diabólica. 1 Samuel 28, verso 11. Quem encontrou, me ajude na leitura. A mulher então lhe disse: até te farei subir, e disse ele: faz-me subir a Samuel. A mulher lhe disse: quem te farei o quê? Subir. Nessa teoria existe o seguinte: aqueles que são bons na terra, essas pessoas vão direto para onde? Para o céu. E aqueles que não são tão bonzinhos, entre aspas, vão para onde? Dá medo de falar essas coisas, né? Essa teoria para mim é um pouco perigosa. Já fiz tanta coisa na minha adolescência. Mas, de acordo com essa teoria, quem é bonzinho vai direto para onde? Quem é mais ou menos como foi a minha, da minha leva aí, vai para o purgatório, né? E depois vai pegar recompensa aí. Mas o restante vai direto para o inferno. De acordo com o que a irmã acabou de ler, é o seguinte: faz-me subir. Samuel era um profeta de quem? Samuel era um profeta de quem? Deus. Se essa teoria fosse correta, onde Samuel deveria estar? No céu. Mas essa mulher diz o seguinte: faz-me. Aliás, Saul pede para essa mulher fazer subir, ou seja, deduz que Samuel estava na onde? No inferno. Então, só por esta lógica, já dá para entender um pouquinho que essa teoria é furada. Porque se acreditássemos nisso, essa mulher diz: não faz-me subir, faça descer. Desce, Samuel, sai do aconchego do pai e vem aqui responder para Saul. Só por esta lógica, nós já conseguiríamos entender. Diga, Marcos. Sair do inferno. Então, agora olha só, abra a tua Bíblia em 1 Crônicas 10, 13. Olha que impressionante esse verso, contestando aí essa prática, tá, de consulta aos mortos. 1 Crônicas 10, 13. Um pouquinho para frente aí. Encontraram? Então vamos lá, acompanhe comigo a leitura. 10, 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Não buscou ao Senhor, que por isso matou e transferiu o seu reino para... Então vamos entender algumas coisas aqui. Quem apareceu naquela noite a Saul?
Não foi Samuel. Primeiro, Deus condena a prática e Deus condena também aqueles que consultam essas coisas. Segunda coisa, os mortos não sabem de nada. Terceira coisa, isso daí é tão grave